Boa tarde. Vamos começar a nossa live de abertura. Que alegria! Nós todos do Movimento de Contadores de Histórias do Rio de Janeiro estamos muito emocionados hoje. É a nossa primeira live digital, né? A nossa estreia internacional aí com vocês. Obrigada a todos que vieram nos assistir. Como alguns já sabem, esse movimento dos contadores de histórias do Rio de Janeiro, ele nasce no ano de 2017. Nós temos um fórum que inicialmente era presencial, que acontecia no Museu da República, aqui no Rio de Janeiro, e que começou, na verdade, por questões políticas. Nós nos reunimos para lutar contra um projeto de lei
que profissionalizava o contador de histórias, mas que deixava de fora os mestres orais, que exigia uma formação em pós-graduação para isso. Então, a gente debateu muito, foram muitos narradores do Brasil todo que se engajaram em torno desse tema, profissionalizar ou não, e a gente acabou, naquele momento, decidindo que não seria interessante a profissionalização, né? E derrubamos o PL e mantivemos o nosso fórum, né, de contadores de histórias do Rio de Janeiro. A gente tem uma página no Facebook, todos vocês podem, contadores de histórias do Estado do Rio de Janeiro, podem pedir a entrada lá no nosso fórum e participar. Hoje ele é digital. E esse fórum, então, ele seguiu e nós criamos a Maratona Rio das Mil e Uma Histórias para celebrar o dia 20 de março, que é o Dia Internacional do Contador de Histórias. Então, nós fizemos maratonas presenciais no Museu da República, aqui no Rio de Janeiro, anualmente. E com o Covid, né, com esse susto aí, com a necessidade da gente ficar em isolamento social, a gente não fez uma maratona em 2020, a gente fez uma primeira ação digital, que ainda não era em maratona, eram vídeos, né, individuais, e achamos que esse era o momento da gente estrear com a nossa maratona digital. A primeira experiência dela vai ser gravada, porque a gente achou que a gente conseguiria ter como uma primeira experiência, um controle um pouco maior de qualidade na experiência gravada, mas esperamos que a próxima ou as próximas sejam ao vivo, completamente ao vivo, estaremos lá. E antes de começar, quer dizer, hoje é o começo do começo, preciso agradecer a toda a equipe técnica, e principalmente aos outros coordenadores que seguram comigo essa maratona, José Mauro Bran, a gente tem até uma foto aí, né, Caco? José Mauro Bran, Augusto Pessoa, Rogério Andrade Barbosa, meus parceirões, a gente aí lá no museu, ainda na primeira maratona em 2018, né, março de 2018. Então, agradecer muito a eles pela parceria, eu falo que é um casamento, e a todos os contadores de histórias que levantam esse movimento, que fazem, né, esse movimento. Teremos um seminário no fim do mês, vamos divulgar lá nas nossas páginas. E agradecer a equipe técnica, Caco Chagas, Marcos Correia, Murilo Sierra, Daniel Ramalho, Fábio Campos, que fez a trilha original para a gente. E agradecer também a essa maravilha, a Lei Aldir Blanc, né? Essa lei que homenageia esse músico e todos os artistas, e que nos faz resistir, né, nesse momento tão difícil para a classe artística, com a pandemia. Então, a Secretaria de Estado de Cultura e da Economia Criativa do Rio de Janeiro nos patrocina, através da Aldir Blanc, com a Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo do Brasil. Então, nós agradecemos, a gente espera que essa lei permaneça aí. E agora eu vou passar a palavra, né? Então, eu esqueci de dizer, o José, ele está aqui com a gente, ele está fazendo a inclusão de pessoas surdas através da interpretação de Libras, e ele nos sugeriu que nós fizéssemos a nossa descrição, né? Audiodescrição. Então, o José, ele é branco, ele é louro, ele está de blusa preta, e ele é bonito. Ele pediu que eu falasse isso. Eu sou Daniele Ramalho, eu sou morena, um pouquinho grisalha já pelo tempo, tenho um brinco vermelho, batom vermelho também, uma roupa listrada, e estou protegida aqui por 2 estandartes e tenho também uma planta aqui na minha sala, enfim. E aí eu vou convidar o Anderson Barreto. Hoje é o nosso primeiro dia, né, Anderson? É dia de chegança, e o Jujuba. Hoje é o dia da nossa chegança, do nosso abre-porta, nossa licença, né? E então o Jujuba vai fazer aí uma música para a gente, enfim, licença. Senhores dessa casa, licença, eu vou chegando, eu vou
a voz e as histórias e o coração cantando. Eu vou. Vinde, 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 moços e velhos, vinde todos admirai. Vinde, vinde, moços e velhos, vinde todos admirai. Como isso é bom, como isso é belo, como isso é bom demais. Olhai, olhai e admirai, como isso é bom demais. Olhai, olhai e admirai, como isso é bom demais. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Boa tarde, queridos. Então... Me descrevo agora. Oi? Me descrevo agora. Sim. Olha, eu sou filho de imigrantes nordestinos e mineiros, ou seja, então vai imaginando a mistura, tá? Sou também bem bonito, como o meu amigo José, tradutor. No fundo aqui tem um chitão florido que serve como cenário, e eu estou abraçado à Chiquinha. A Chiquinha é minha sanfoninha, de 32 baixos. E Anderson? Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Anderson Barreto. Bem, eu tenho uma pele negra, os cabelos cacheados. Eu estou usando uma espécie de coque, os meus cabelos estão amarrados. Eles têm bastante cachos e estão presos assim, bem acima da minha cabeça, como se formasse uma coroa. Eu também sou muito bonito, mas dizem que isso é muito subjetivo, né? Ao meu lado, eu tenho uma planta também, uma espada de São Jorge, bem pequenininha, que está crescendo dentro de uma cabaça. Ela está do meu lado direito. E ao meu lado esquerdo, eu tenho uma estante de livros que me acompanham há muitos e muitos anos. E eu estou vestindo uma camisa de botão, e é uma camisa que também tem algumas... Ela tem uma predominância marrom, mas tem um verde também, que são algumas plantas que estão entrando na minha camisa, entrando no meu corpo também. E hoje, eu fiquei lembrando, né, a gente conversando para preparar essa live, lembrei de um dos mestres que inspirou muito o meu trabalho, que é o Sotigui Kouyaté, né, griot de Burkina Faso. Ele sempre falava da importância da gente pensar o começo do começo, né? Então, a gente ficou conversando, pensando muito o começo desse movimento nosso, dessa rede linda e potente que a gente tem nos contadores de histórias do Rio, mas a gente ficou pensando também do começo da gente, como que a gente inicia as histórias, como que, né, a gente pede essa licença para narrar. O Anderson também tem uma música para partilhar com a gente, que ele conta no início, né, canta no início das histórias, não é, Anderson? Sim, essa música é uma composição minha com o músico Rafael Pipa, e o Rafael ele já trabalha comigo há algum tempo também, trazendo toda uma sonoridade para as histórias, e é uma música que a gente chama de música de abrição, né? Eu vou cantar ela aqui num ritmo de Ijexá. Cheguei para uma história a contar, cheguei para uma história a contar. Eu vim no balanço do mar, eu vim no balanço do mar. Cheguei para uma história a contar, cheguei para uma história a contar. Eu vim no balanço do mar, eu vim no balanço do mar. Sente a Marizinha te convidar. Entra aqui nessa roda que agora a história já vai começar. Sente a Marizinha te convidar. Entra aqui nessa roda que agora a história já vai começar. Entra aqui nessa roda que agora a história já vai começar. Entra aqui nessa roda que agora a história já vai começar. É assim, né, José? As histórias. É assim que a gente aplaude em Libras, né, José?
Então, e eu queria saber o que vocês prepararam aí para essa maratona, Anderson? O que você está contando na maratona hoje? Na maratona, eu vou contar um Itan. Espera aí, o que é um Itan? Que Explica é aí um para os não Itan? iniciados. Bem, Itan são histórias de ensinamento, né? Os Itãs, eles estão presentes na cultura Yorubá, que a gente também conhece como cultura Nagô, e principalmente aqui no Brasil nas religiões de matriz africana, né? No Candomblé, na Umbanda. E os Itãs, eles são contos que eles são histórias, né, dos nossos ancestrais que nos ajudam, olhando para trás, a entender o hoje e projetar também o amanhã. Então, são histórias que nos ensinam, são histórias que são contadas também quando elas precisam ser contadas. Quem conta um Itan precisa ter muita sabedoria para entender o momento certo que essa história precisa ser colocada no mundo. A gente nunca conta um Itan de qualquer maneira, ou só para preencher um espaço, ou só para simplesmente contar uma história. O Itan ele precisa necessariamente ter um objetivo, né? E ele precisa ter esse respeito, ele precisa ter essa permissão ancestral, né? Eu sempre, quando eu vou contar um Itan, eu peço licença a todos e todas que vieram antes de mim e que me permitiram ouvir para depois poder contar. E qual é o nome da história, Anderson? A história que eu vou contar na maratona é O San e o Axé da Folha. É uma história que conta para a gente como o orixá O San, que é o orixá das ervas medicinais, das ervas ritualísticas, como ele ganhou esse poder, esse axé. E nessa história também tem um enredo, aí tem alguma coisa que acontece, que eu não vou dar spoiler, né? Vocês têm que assistir. Mas tem alguma coisa que acontece ali no meio dessa história que faz com que o San compartilhe com os outros orixás um pouco dessa sabedoria, um pouco desse axé. E aí dizem também, né, já estou aqui me adiantando um pouquinho, dizem que alguns seres humanos, isso aí já é uma leitura que eu estou fazendo, assim, né? Alguns seres humanos também receberam, também, de alguma maneira, foram abençoados com a sabedoria, com essa sabedoria ancestral de poder manipular uma folha, de poder manipular uma erva e de descobrir, né, o poder e a sabedoria de cura que existe em cada uma delas. E eu resolvi contar essa história na maratona, e essa história eu tenho contado também durante todo esse período de pandemia, porque eu acredito que as histórias, assim como as folhas o vento dispersa, né? O vento dispersa e faz com que elas cheguem a outros lugares. Uma folha que cai aqui no meu quintal pode voar para o quintal do vizinho. E isso é muito bonito, assim como as histórias. As histórias, o vento das histórias faz com que essas folhas sejam sopradas e sejam espalhadas também, né? Então, eu acredito que as histórias, assim como as folhas, elas também têm um poder de cura. E eu ofereço essas histórias como uma estratégia de cura também. Eu tenho contado histórias para me curar e eu tenho contado histórias porque eu acredito que elas podem, sim, recriar o mundo, recriar os mundos possíveis, né? As possibilidades de um mundo que a gente tem. E eu tenho percebido, tenho vivido a cura através das histórias. Então, que seja um sopro, que seja um movimento de cura, chegando aí na casa de vocês também. Que bonito, e a gente recebe generosamente. É, tem um provérbio africano que diz que a generosidade não está em dar, mas está em receber. Então, a gente generosamente recebe esse seu sopro de cura aí, com muito afeto, né? E você, Jujuba, o que você vai partilhar com a gente nessa maratona hoje? Você estava falando de início, né? E embora eu tenha algumas décadas, eu não citei isso, né? Quase 6 décadas, e pelo menos metade trabalhando com arte, contando histórias, inclusive.
E o que eu percebo é que a gente tem que estar sempre muito preparado para começar, para reiniciar. As palavras do Anderson realmente têm cura. Eu acho que a palavra tem cura, né? Então, aí a gente está vivendo, nesse momento, um reinício. É imprescindível, na minha humilde concepção, que as pessoas percebam que nós estamos no limiar de uma mudança. E essa mudança não está fora dela, está dentro dela. Como ela vai conduzir daqui para frente vai ser determinante para o bem ou para o mal, né? Isso é uma visão que eu tenho nesse momento. E eu acho que esse início, essa retomada das narrativas fluminenses, esse novo início, essa nova forma de se espalhar a cura através da palavra é muito importante. E, aproveitando essa história toda, fico muito lisonjeado e agradecido pelo convite. Eu vou trazer uma história para as narrativas fluminenses, O Elefante Diferente, que fala exatamente sobre o respeito às diferenças. Cada um tem seu jeito de ser, cada um tem sua maneira de ver as coisas, cada um tem a sua aparência. E a gente deve e tem que respeitar, né, as diferenças, as diversidades, porque no final das contas todos nós somos iguais, mesmo sendo diferentes. E eu, nessa história, que é uma história minha e da Ana Nogueira, a gente que criou a história, até para um espetáculo mesmo, eu uso uma técnica de recorte, dobradura, para ilustrar. É uma fábula. Então, aí eu vou recortando o elefante, o leão, o macaco. Os bichos vão aparecendo durante a narrativa. Isso para dar mais um brilho, uma atração maior assim, para a narrativa. Eu vou ficar só por aí, porque eu gostaria que não existisse. Não pode estragar a surpresa. Não, sem dúvida, isso que você falou, né? A gente está num tempo. Eu acho que esse tempo está exigindo da gente, de todos nós, bastante com essa questão do isolamento social, né? Para proteger a vida, estamos longe dos nossos queridos, estamos repensando as maneiras de interagir, né? Repensando a forma de abraçar os nossos, né? E eu acho que é um tempo que ele pede para a gente repensar, inclusive, a nossa relação com o tempo, né? E acho que a palavra, que as histórias têm uma sabedoria imensa, têm um poder de cura, têm um poder de transformar, elas comunicam não só a sabedoria, o entretenimento, mas também afeto, e acho que é bastante importante o papel do contador de histórias nesse momento. Acredito também, tenho percebido, né, que nos meios digitais a linguagem da contação de histórias é muito bem-vinda, é um formato que funciona, onde a gente consegue atingir o nosso público, ter interação em alguns momentos, em algumas plataformas. Então, a gente está vendo aí também, não só como isso pode ser feito com qualidade, mas também a gente está reconhecendo e conhecendo uma diversidade de narradores de histórias, né? Na maratona, a gente vai ter a participação de contadores de todo o estado do Rio de Janeiro, diversos municípios, Casimiro de Abreu, Campos, Angra dos Reis, Petrópolis, Nova Friburgo, muitos representantes aí de outros municípios. Então, o digital ele nos afasta um pouco, mas ele também nos aproxima, né? A gente tem recebido no movimento de contadores de histórias pessoas que não estavam conosco por questão da distância e que agora estão mais próximas. Então, acho que é uma rede importante, é um movimento importante, que essa maratona seja a primeira de muitas, né? E, Anderson, tem alguma história curiosa do começo da sua carreira? Assim, como é que você começou a contar histórias? Quando?
Tem alguém que foi fundamental nessa tua relação com a palavra, com as histórias? Partilha um pouquinho isso com a gente. Sim, eu comecei a contar histórias quando eu trabalhei no programa educativo do Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no Rio. E lá tem um programa educativo, eu não sei como está agora, assim, mas durante muito tempo a contação de história foi um dos pilares do programa educativo do CCBB, né? E como eu era arte educador lá, eu comecei a interagir com essa linguagem que até então eu nem sabia que existia enquanto linguagem. É óbvio que as histórias sempre estiveram presentes na minha vida, e eu percebo que eu sou contador de histórias desde muito pequeno, desde criança. Eu já era uma criança narradora de histórias, mas entender isso como uma linguagem foi lá no CCBB. E eu tive o auxílio luxuosíssimo, nesse começo, da Tatiana Henrique e do Gabriel Santana, que na época eram coordenadores, né? A Tatiana, ela era coordenadora nessa época e o Gabriel era educador junto comigo, mas aí depois o Gabriel também virou coordenador, né, da parte artística do programa educativo, e eles sempre foram grandes referências para mim, assim. Então, nesse começo de carreira, eu olhava muito para eles, assim, pro modo como eles contavam histórias, os recursos que eles utilizavam, e eu ficava realmente encantado com aquilo, né? E foi a partir daí que eu comecei a contar histórias, ainda muito aproximando da linguagem do teatro. Eu lembro da minha primeira contação de histórias, aí eu acho que é uma coisa muito curiosa. Minha primeira contação de histórias foi lá no CCBB, e eu tinha um verdadeiro cenário, figurino, e tinha muita coisa que eu não usava durante a história, sabe? Porque eu ainda tinha aquela necessidade de ter algo para me proteger, assim. E com o tempo, com a ajuda do Gabriel, com a ajuda da Tatiana, eu fui percebendo, eles iam me orientando, olha, é bonito, mas não é necessariamente teatro, apesar da gente se utilizar de muitos recursos teatrais, apesar de ter uma teatralidade, não é teatro. Então, isso que você está propondo aqui, por que você está trazendo esse objeto ou esse cenário? Isso contribui? Será que uma palavra já não dá conta disso? Será que um gesto seu já não dá conta de trazer isso que você está propondo com esse objeto? E assim eu fui aperfeiçoando o meu fazer. E quando eu olho para trás e eu lembro, e eu vejo fotos dessa primeira contação de histórias, eu fico, gente, que coisa! Quanta coisa boa eu aprendi nesses 10 anos contando histórias. Ah, que lindo, que bacana. Você falou disso, eu lembrei de uma coisa engraçada. Não, primeiro dizer que Tatiana Henrique e Gabriel Santana estão no nosso time aí da maratona, né? E você falou dessas referências, eu fiquei pensando também, né? A gente tem aqui muitas pessoas que são referência, que há muitos anos, desde de vários programas de leitura que surgiram nos anos 90, principalmente, o próprio Zé Mauro Bramos, Pessoa, Rogério Andrade, né? A gente vai ter a Benita Prieto em parceria com a gente, né? No seminário, ela vai estar na coordenação do seminário também, é uma referência também. E no próprio time das 4 maratonas, né? Bia Bedran, que lá no começo, né, para tantos de nós, era uma grande referência, tinha um programa na TV, fazia espetáculos, né, numa época que você não tinha escola, né, não tinha. Hoje em dia tem inúmeras escolas, tem pós-graduação, tem oficinas, mas a nossa formação foi assistir essas pessoas, né, e eu lembro que no começo tem uma história engraçada que eu lembrei a partir da tua, Anderson, que o primeiro repertório que eu contei foi indígena brasileiro. E eu queria muito tentar fazer num espaço, numa instituição pública, e aí eu levei 3 propostas, ele fechou as outras 2 e a cultura indígena não. E aí a gente fechou uma agenda, assim, né, com aquelas 2 outras propostas, eu fiquei super chateada. Mas aí, uma semana depois, o gestor do espaço me ligou, ele falou, olha, eu estou com uma brecha aqui para o Dia dos Pais, eu precisava muito de um espetáculo, você tem alguma coisa e tal? Eu falei, olha, tem um repertório que eu faço de cultura indígena que é perfeito para o Dia dos Pais.
tem uma história do pai com o menino, tem, né? E aí eu defendi, o projeto passou, e acabei fazendo a mitologia indígena no Dia dos Pais. Foi o meu primeiro trabalho com repertório, né, que eu pesquisei aí bastante, a partir de referências como a Cícera Fittipaldi, Nunes Pereira e os próprios autores indígenas. Enfim, eu lembrei dessa história curiosa, né? A gente tem tentado também na maratona ter uma diversidade de experiências, de repertórios, né? Mas, Jujuba, nosso tempinho está terminando. Você tem alguma história aí do teu começo, de quando você começou a contar histórias? Olha, a gente ia precisar Historinha de breve? horas, mas vamos resumir em 5 segundos. Não, assim, contação de história, realmente. Quando eu tive o contato que existia esse universo, foi através do SESC. Eu era arte educador numa escola e teve um concurso de textos literários infantis. Eu me inscrevi, felizmente, consegui ganhar, ganhei o prêmio e ganhei como também o melhor intérprete da história. Aí, automaticamente, me chamaram para contar a história na semana seguinte, num domingo. Aí eu nem sabia que existia isso, sério. Isso tem uns quase 3 décadas, tá? Aí eu cheguei lá, era a Beth, até a bibliotecária, ali na Tijuca. Aí eu fui lá para contar a história, levei meu violão, na época eu não tocava sanfona ainda. Eu levei o violão e eu aí desenhava as coisas, contava história, ilustrando a história, cantando aquela coisa toda. Aí foi interessante que no final, né, eles deram um cheque, assim, um cachê, eu nem sabia que tinha cachê também. Eu falei, sabe que eu gostei disso, rapaz? Eu achei isso bem interessante, você pode contar a história e receber um cachê no final. Nem sempre a gente recebe, eu estou brincando, mas isso realmente aconteceu. Sim, esse foi o início da descoberta desse universo. Porém, eu tive contato ao longo da vida, e uma das pessoas que realmente me influenciou, que eu admiro demais, é o Antônio Nóbrega. Inclusive, a primeira música que eu cantei, eu aprendi com ele, ouvindo os CDs dele. Eu acho que o cara é fantástico, nossa. Para mim, é o Chico Buarque Maravilha. da área. Que maravilha, Jujuba. Pois é. 5 horas, mas vamos resumir. E congelou. Será que a Dani travou? Opa, tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Ninguém solta a mão de ninguém, por favor. Jujuba já estava preparando uma música aqui, né, para esse intervalo, já estava no ponto. Bom, eu queria convidar para estarem aqui com a gente os contadores de histórias que vão participar conosco dessa primeira maratona, desse sábado. Queria convidar todos. Podem vir, podem vir. Cadê eles? Ana Paula, Maria, Mariane, Rogério. Estão todos ali nos bastidores. Deixa eu ver aqui. Um dia eles chegam, gente. Mas essa história que eu contei é engraçada, de contar a cultura indígena no Dia dos Pais, né? Eu acho que a gente, com as histórias, a gente vai ampliando a nossa percepção de mundo, e muitas vezes nas culturas tradicionais as coisas se intercomunicam, né? Tá tudo interligado, né? E acho que a gente tem aí um bom repertório para apresentar na maratona, com bastante diversidade cultural, bastante diversidade humana, e acho que o nosso público vai se deliciar bastante com as histórias. Eu não estou vendo... Oi. Eu queria falar o seguinte, uma das pessoas que eu também admiro demais é esse rapaz de óculos chamado Joaquim de Paula, tá? Ah, ele está aí. Pois é, já entrou todo mundo? Eu não tô... Acho que é a minha visualização. Já entrou todo mundo. Fala, Joaquim, saudade de tu, rapaz. Joaquim tem que abrir a câmera. O Marcos está ali, o nosso designer, tá ali de co-host, né, junto com o Caco, para se der algum probleminha. Joaquim e Sônia, pode abrir a câmera. Cadê você? Está aberta. Rogério não entrou, gente? Tá faltando Rogério Andrade Barbosa.
Está no Galaxy J4. Será que Maria está nos bastidores ainda? Está chegando, Alexa, ei, Bianca, todo mundo, Juliana, querida, tanta gente linda, que bacana, que bacana. Bem-vindos todos. Mariane, você consegue abrir teu microfone aí um minutinho? Escolhi você, vai. Salve, salve, gente. Tudo bem, querida? Você está aí representando que cidade? Nova Friburgo, eu estou aqui na Serra, Nova Friburgo. Pois é, a gente tem uma turma grande aí de Friburgo que se inscreveu para a maratona, que vai estar com a gente no seminário. Muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, é uma honra estar aqui no meio de tanta gente bacana, tanta gente bonita, inspiradores. Obrigada. Vou passar a palavra aí para o Joaquim, para dar um oi aí. Não vai dar para todos falarem, mas pelo menos, né, alguns podem representar o todo. A gente vai ter o seminário onde todos terão muita voz. Querido Joaquim, tá bom aí? Tudo bem? Onde você está? Eu vou só falar um oi. Pronto. Aí dá tempo de mais gente falar. Um beijo, querido. Obrigada pela tua presença, viu? Juliana, e aí, Juliana? Primeira vez com a gente na maratona, né? Finalmente. Olá, boa tarde. Que bom ver vocês, mesmo que virtualmente. Uma alegria estar aqui. Obrigada, querida. Um beijo. Quem mais? Alexa, quer dar um oi? Já estouramos nosso tempo, mas vamos... Olá, tudo bem? Só para dar um oi também. Só queria deixar meu olhar. Um beijo, querido. Um beijo grande. Quem mais? Quem mais? Enfim, eu acho Ana, Bianca, eu acho que a gente vai ter que encerrar, a maratona já está disponibilizada. Eu vou ter que avisar o público que eles têm que fechar essa live, entrar no outro link, na página Narrativas Fluminenses no YouTube. A gente vai estar jogando esse link também, acho que ele já está, na verdade, lá na nossa página do Facebook e do Instagram. Então, é isso. Queria, para terminar, Caco, falar Você consegue botar na telona aí? Um beijo, meus queridos. Consegue botar na telona aí de novo, Caco? Eu queria fazer um textinho muito curtinho, que é um textinho que normalmente eu uso para abrir os contos africanos, que diz assim: conto, eu vou contar um conto. Nós vamos atravessar juntos nesse grande rio, e nossos pés vão bater na água e fazer patu-pantá, patu-pantá, patu-pantá. E esse som é mais maravilhoso que um sonho. É a língua que traz a palavra. E a palavra, a história, clareia o nosso caminho. Mas essas coisas que vou falar não são amenidades. Alguns terão febre ao ouvir. Eu peço a vocês que fechem os olhos, abram o coração e escutem as nossas histórias. Boa maratona! Um beijo para todos! Flor, minha flor, vem cá. Flor, minha flor, vem cá. Flor, minha flor, vem cá. Flor, minha flor, ai, 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 ai. Obrigado, meu senhor, flor, vem cá. Obrigado, minha senhora, flor, vem cá. Já está chegando a hora, flor, vem cá. Nós temos que ir embora, lá, lá, lá.